Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, tem gente feliz com Jesus aqui? Glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos aproveitar que você está em pé e vamos ler um texto da palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30. Glória a Deus. Quando você achar, diz amém. No terceiro, eu leio. Deu 3 já, né? Amém. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Agora eu queria que você lesse aí em voz alta. Amém? Vamos todos juntos lerem. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só te falar uma coisa, porque se eu deixar para falar no final, eu me empolgo com a palavra e não vou falar. Mas, então deixa eu já te falar. Lá no fundo, você vai ver que tem 2 livros. E me perdoem porque eu esqueci de trazer um outro. Mas lá atrás tem um livro chamado A Ganho na Perda. Esse livro, alguns aqui eu sei que já conhecem, mas se você não conhece ainda, esse livro foi resultado de um ano que Deus foi ministrando no meu coração cura de uma grande perda que aconteceu na minha vida. Foi o meu esposo que faleceu depois de 1 ano e 10 meses de casamento. E aí o Senhor começou a falar comigo, ministrar o meu coração, e Ele disse que Ele iria me curar. E tudo que Ele falasse comigo dentro desse tempo, que era para eu registrar. E quando eu registrasse tudo, Ele disse assim, no final vai ser um livro, o nome dele vai ser A Ganho na Perda, e eu vou não somente te curar, mas eu vou trazer cura para muitas pessoas. E Deus assim tem sido muito fiel, e esse livro tem chegado em lugares que eu nunca cheguei, nunca entrei, não conheço, mas o Senhor tem usado esse livro para realmente levantar muitas pessoas que pararam na sua vida em algum momento por causa de uma perda. E aí nesse livro eu falo que a perda ela pode ser um grande gigante para nos destruir, ou se nós olharmos com a visão de Deus, ela pode se tornar uma grande ponte para nós chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Então tem esse livro lá atrás que você pode ter. E tem um outro livro aí que chama-se A Face da Justiça. O Senhor falou bastante comigo sobre este tema e Ele falou o seguinte, justiça não é vingança, né? Às vezes a gente confunde justiça com vingança. E aí alguém faz alguma coisa que a gente não gosta e a gente fala assim, Deus vai fazer justiça, né? E aí a gente atrela essa justiça a uma vingança, mas na verdade, a justiça é uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, quando nós olhamos para a justiça, quando nós enfrentamos a justiça que é Jesus, nós podemos ver a glória de Deus. Então, esse livro está lá atrás e se você quiser depois pode adquirir. Amém? Agora, por falar nisso, né, quando Deus falou comigo sobre escrever esse livro A Face da Justiça, foi esse versículo que nós lemos juntos que o Senhor me chamou a atenção. E aí eu li o versículo e ele diz, então, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Uma primeira coisa aqui que chama a nossa atenção
é que tudo isso que Deus fez está no passado. Não é? Você leu aí comigo? Ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Tudo no passado. E o Senhor me disse assim, nessas 4 coisas, são 4 fases que eu trago para o ser humano passar. E não dá para pular fase. Na nossa vida, muitas vezes a gente quer pular fases. A gente quer viver coisas que não estão na hora ainda de viver. E todas as vezes que a gente tenta viver alguma coisa que ainda não está na hora, dá errado. Né? Você já deve ter ouvido o apressado come cru. Né? Por exemplo, eu amo abacate. E, meu Deus, como eu gosto de abacate. E aí, eu estava com muita vontade de comer abacate, comprei um abacate, mas mesmo que eu ame, eu não sei escolher, eu não sei quando ele está bom para comer. E aí, eu levei o abacate para casa e passou uns dias lá, e eu estava com tanta vontade de comer abacate, parecia que ele não estava bom. Mas eu achei que eu já tinha esperado tempo demais e fui abrir o abacate. Foi a pior coisa que eu já comi em toda a minha vida. O negócio é ruim demais, ruim demais. E ele estava tão bonito, o tamanho dele é bonito. Se eu tivesse esperado, eu teria comido com certeza um ótimo abacate. Mas porque eu não quis esperar, foi uma experiência horrível e amarga. Porque eu não quis esperar. E aí eu queria dizer para você que é só essa questão aí de abacate que dá errado, que a experiência é amarga, mas muitas vezes nós passamos por situações bem amargas, simplesmente porque a gente está querendo pular fase, porque não está na hora ainda. Agora, nós fazemos isso e sempre que a gente faz, a gente acaba se dando mal. Mas no reino de Deus, não se pula fase. No reino de Deus, todas as coisas têm uma ordem. E Deus, quando revela isso para o apóstolo Paulo, ele revela não só o que ele já fez, mas na ordem que ele fez. Então, ele está dizendo aqui que aos que ele predestinou, quem Deus predestinou. E eu gosto demais, eu presto muita atenção antes de ministrar a palavra de Deus. Eu adoro, louvo a Deus junto com você, mas eu presto muita atenção na letra das músicas que estão sendo cantadas, né? E hoje eu vi aqui na hora do louvor muitas letras que já estão fazendo parte da mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Então Deus já começou a falar conosco desde a hora que nós chegamos aqui. E eu tenho certeza hoje, eu me perdi aí com o tempo, não consegui ouvir a primeira oração, a primeira coisa que aconteceu aqui na abertura do culto, mas eu tenho certeza que o Espírito do Senhor já estava liberando a mesma palavra, porque o Espírito do Senhor é um só, amém? E Ele quer falar conosco e Ele usa quem Ele quer, como Ele quer. Mas quando eu vi as meninas dançando essa música do maior pintor do mundo, aí eu segurei as lágrimas lá, porque é exatamente isso que o Espírito do Senhor mandou eu dizer para você nessa noite. Então, louva a Deus pelo Espírito de Deus que se move no nosso meio, amém? Então, esteja atento em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, tchau. Eu te vejo no final do culto. Amém? Aleluia. Você sabe que um dos grandes inimigos dos últimos tempos se chama distração? Distração. Um grande inimigo dos últimos tempos. Então nós temos que tomar bastante cuidado contra a distração. Fala assim, em nome de Jesus, eu repreendo e expulso toda distração, distorção de palavra, sonolência, todo roubo de palavra. Eu expulso em nome de Jesus. O meu coração está aberto. A minha mente está alerta. E tudo aquilo que o meu Deus tem para mim nessa noite, eu recebo.
em nome de Jesus. E ao sair daqui, eu vou levar grandes porções, não só para mim, mas para todos aqueles que eu encontrar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos entender esse negócio. Deus, no início de todas as coisas, o maior pintor do mundo, o criador de todas as coisas, estava escrevendo a tua história. Estava escrevendo a tua história. Ele predestinou a tua história. Predestinou você. Ele sonhou com você. Ele criou algo e colocou você dentro. E ele criou algo maravilhoso. Lembra que ele disse através do profeta Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que tenho para convosco, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. Então Deus já sonhou com o teu futuro. Deus, ele vê o teu futuro como um futuro glorioso. E isso nos alegra, sim ou não? Saber que você tem um futuro glorioso em Deus. Amém? Agora, esse Deus que criou o teu futuro, que sonhou com você, criou um futuro glorioso para você desde o princípio, antes de qualquer coisa acontecer, de ser criado, na verdade, ele sonhou com você e projetou um futuro glorioso. Agora, como é que eu chego nesse futuro glorioso? E aí, para que eu possa viver esse futuro glorioso, eu preciso passar pelas fases que ele colocou, uma atrás da outra. Tem uma ordem certa. Então, entre a fundação do mundo e o meu futuro glorioso, tem um espaço muito grande. Eu diria até, pode até ser um abismo. E não é só geográfico, não é só de tempo, mas é espiritual. Desculpa. Deus, então, ele coloca diante de você, saiba de uma coisa, eu te predestinei. Ele te predestinou para você viver com ele. Ele te predestinou para você ter uma vida gloriosa. Ele te predestinou para você ter vida abundante. Ele predestinou você para você viver no céu com ele. Amém? Agora, para que eu possa viver isso, eu preciso entender as fases. Por quê? Deus não criou robô. Porque se ele tivesse criado você e eu como robôs, aí ficaria fácil para Deus. Porque ele fez um desenho e, obviamente, você vai chegar lá no final, com certeza. Vai chegar no final, porque é um robô, então ele vai mandar, ele vai dar os comandos e nós vamos seguir como robôs. Mas, quando Deus te criou, ele disse o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, ele não criou robô, ele criou um ser que tem vontade própria. Amém? Mesmo sabendo que você e eu poderíamos dizer não para ele. Ele corre o risco, mas ele não cria robô. E ele desejou fazer dessa maneira. Então, ele colocou algumas fases. Então, tem um desenho lindo que esse grande pintor fez. E esse grande desenho envolve a tua vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora, a segunda fase que tem que passar por ela, antes de chegar nesse final, é que aquele que ele predestinou, ele também chamou. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos aí agora o poder de escolha. Nós podemos dizer sim ou não, nós podemos atender Deus ou não. Às vezes nós falamos agora, não está na hora, a gente está muito novo ainda, né? Eu questiono essas coisas, porque às vezes você encontra pessoas dizendo assim, agora eu sou muito novo, então agora eu vou experimentar o mundo primeiro, porque eu sou muito novo. Depois a pessoa diz o seguinte, sabe o que acontece? Que agora eu preciso casar, então não dá tempo. Então daqui a pouco você encontra a pessoa dizendo assim, sabe o que acontece? Eu casei e agora eu tenho
filho, tem que cuidar do meu filhinho, é pequenininho ainda. Daqui a pouco o filho cresce. Então, aqui agora eu tenho um adolescente em casa, então não dá, sabe, para servir a Deus. Aí daqui a pouco ele diz assim, agora o meu filho está grande e ele está indo para a faculdade, eu preciso ajudar. Agora o meu filho casou e tem neto e eu não tenho condição porque eu tenho que ajudar os meus netos. E aí, o que sobra para Deus? Cadê a hora de Deus? Mas a Bíblia diz, se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Amém? Quando que é a hora de andar com Deus? É agora. Quando que Deus está nos chamando, né? Quando Ele nos chama, nós precisamos responder o chamado de Deus. É essa resposta que me leva para a terceira fase. E a terceira fase qual é? A justificação. Né? Essa justificação eu só recebo quando eu passei pela segunda fase. A primeira ficou fácil, a primeira ele não contou comigo. Antes de eu existir, ele fez o desenho. Não contou comigo, mas a partir da segunda eu preciso cooperar com Deus. Eu preciso responder Deus. Então, a segunda fase ele me chama, a terceira ele me justifica e a quarta ele glorifica. Agora, se tudo isso está no passado, e eu fiquei pensando, ótimo, predestinou, pode ticar aí, já aconteceu. Ele chamou, quantos aqui ouviram o chamado de Deus e entregaram a sua vida para Jesus? Amém. Aí, quando ele nos chamou, então, nós recebemos Jesus e ele nos justificou. Ele nos levou a essa terceira fase, da justificação. E aí foi nessa hora que o Senhor falou comigo. Por quê? Porque até hoje, quando nós falamos de justiça de Deus, ainda tem alguns pontos de interrogação. O que é justiça? Como que eu vivo a justiça de Deus? E eu lembro que quando eu aceitei Jesus como Senhor, eu lembro que o pessoal da igreja falava o seguinte para mim: peça tudo para Deus, menos a justiça. Peça tudo, menos a justiça. Porque ninguém consegue livrar ninguém da mão de Deus. A justiça de Deus, se a justiça de Deus vir, né? E aí outro dia, uma das minhas irmãs estava passando numa rua lá perto da casa dela. E aí tinha duas mulheres conversando pela conversa. Ela disse que era uma conversa de pessoas crentes. E uma contando para a outra que a outra pessoa fez. E essa aí ouviu tudo e disse o seguinte para ela: não liga não que Deus vai fazer justiça. Deus vai colocar ele numa cama. Então, por essas e outras, né? Ainda tem muitas dúvidas. O que é essa justiça? O que é essa justiça? E o Senhor disse assim: só que se não passa pela terceira, não entra na quarta. E a quarta é glória. Outra coisa que a gente coloca outro ponto de interrogação. Porque entrar na glória, quantos aqui querem entrar na glória? Mas muitas vezes nós estamos pensando em entrar na glória, é chegar no céu. Agora, quando eu leio esse texto que Paulo está falando, Paulo está dizendo que aquele que ele predestinou, ele chamou, quem ele chamou, ele justificou, quem ele justificou, ele glorificou, e tudo isso está no passado. Então essa glória já veio. E cadê essa glória? O quanto que nós estamos vivendo essa glória. O quanto que a igreja hoje vive essa quarta fase. Mas não se entra na quarta sem viver a terceira. Né? Não dá para pular fase. Então, disso daí que surgiu esse livro. Mas você abriu lá comigo o 8:30. Agora, dá uma lida no 8:29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, o primogênito entre muitos irmãos. Tudo que Deus fez com Adão, ele teve que fazer novamente com Jesus Cristo. O primeiro Adão, ele viveu tudo isso. Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus cria Adão.
E aí Deus tem uma predestinação para Adão. Deus coloca Adão naquele jardim, mas o que Deus estava sonhando já? Deus estava sonhando com uma terra inteira. Porque ele diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra eu dou aos filhos dos homens. Então Deus já estava predestinando uma terra inteira para entregar para ele. Mas tinha que começar no pouco. Seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Agora nesse pouco, Adão caiu. E Adão, quando começa a ouvir a serpente, eu sempre falo que o pecado não foi quando eles comeram fruto, mas o pecado foi quando a serpente começou a ser voz na vida de Eva. Alguém começou a ouvir quem não devia. Nunca o pecado começa na nossa vida de um dia para a noite, mas nós começamos a ouvir coisas que não deveríamos ouvir. O Senhor deve ser a voz espiritual sobre a nossa vida. Mas então, eles caíram e essa queda foi completa. Deus tinha criado o homem e tinha dito assim, ó, você vai dominar sobre todas as coisas, todas as coisas. E aí com essa queda, esse homem que antes tinha poder para dominar todas as coisas, agora começa a ser como a serpente, se rastejar. Começa a perder, e o domínio que ele perdeu foi sobre ele mesmo. Imagina sobre a criação. Ele cai completamente, ele perde a glória de Deus. A Bíblia diz assim que eles foram lá e eles coseram para si roupas de folhas de figo. Deus chama Adão como de costume e Adão ouve a voz do Senhor, mas ele já não mais se apresenta diante do Senhor. Você vê aí que logo de cara a segunda fase já foi cortada. Deus chama, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele não se aproxima de Deus. E aí o que ele diz para Deus? Eu ouvi a tua voz, mas porque eu pequei, eu tive medo de chegar na tua presença. E até hoje nós ainda sofremos deste mal. Muitas vezes, como igreja até, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos ouvindo pregações. Nós participamos de seminários, de congressos, de tantas coisas. Nós ouvimos pela internet, nós ouvimos. Mas Deus não tem tantos filhos na presença dEle. E quando você ouve a voz do Senhor, chega perto dEle. Quando você ouve a voz do Senhor, atenda esse chamado. E atenda não só a voz que está falando, mas chega perto de Deus. Deus quer você com Ele. Como o pastor estava falando do dízimo, né? O dízimo é de tudo. E o que é que Deus quer de nós? Não é só o coração, é tudo. Gostei do exemplo, pastor, de fidelidade. É bem isso mesmo, é isso que Deus quer. Tudo nosso. Amém? Agora, esse homem cai e aí o que acontece? Aí você fala assim, e agora cadê o plano de Deus? E agora o que vai acontecer com essas fases? Deus então, ele começa a olhar para a terra e ele libera uma palavra. No meio da queda, ele libera uma palavra, ele profetiza algo. E ele diz assim, da semente da mulher, eu farei levantar aquele que vai esmagar a tua cabeça. Amém? Ele promete um último Adão, ele promete um Redentor. E aí, com esse último Adão, ele começa a fazer todas as coisas de novo. O que aconteceu com o primeiro Adão? Quando ele cai, ele é expulso para a terra. Ele não foi enviado, ele foi expulso para a terra. Ele sai desse jardim, ele sai desse lugar de comunhão com Deus e ele é expulso. Agora Deus começa então, no meio do tempo, a liberar algo para que o homem pudesse de alguma forma manter a sua audição nele. E então Deus tenta se relacionar com o homem, mas que jeito? Não tinha mais jeito, porque o espírito do homem tinha morrido. Então Deus, quando ele falou assim para Adão, olha, você pode comer de tudo,
Mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, no dia que você comer, você morre. Agora eu fico pensando como que Deus fez tudo isso. Deus já tinha tudo em ordem. Ele diz assim: eu não te criei um robô. Eu criei você com poder de escolha, eu criei você para dominar sobre todas as coisas, mas eu quero dar algo para você que está em mim, que é autoridade. Agora essa autoridade vai ser de que jeito na tua vida? Vai ser por exercício. O que tinha lá nesse jardim? Deus coloca lá a árvore da vida. Deus dá para o homem a consciência de que a vida de Deus, o tempo todo, ali estava dando para ele, não só comunhão com Deus, mas estava mantendo a saúde dele, o tempo todo. Agora você vai se exercitar, Adão. Pensa lá no começo. Você vai se exercitar. E para você se exercitar, eu vou colocar uma segunda árvore. E também vai estar bem no centro, vai estar bem visível para você. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como que vai ser o teu exercício para você ter autoridade? O exercício é que todos os dias você vai ver essa árvore e o teu exercício é não comer dela. Quantos aqui entendem o que eu estou falando? Que na hora que você vai comer, todo dia, você tem que exercer um domínio próprio. O que acontece quando nós deixamos de exercer domínio sobre quando a gente está comendo? O que acontece? Alguns efeitos aí. Sim ou não? Deus diz o seguinte: o exercício para você, eu vou colocar diante de você uma árvore que você não pode comer, mas ela vai estar diante de você todos os dias. Você vai ter que ter domínio próprio. Esse exercício de domínio próprio, esse exercício quando você começa a dominar você mesmo, os teus apetites, os teus desejos, eu posso te dar autoridade fora. Ninguém exerce autoridade do lado de fora se não exerce do lado de dentro. Então Deus estava dando para Adão e para Eva um exercício para liberação de autoridade. Essa autoridade seria o quê? Eu vou te dar autoridade sobre a terra que eu te dei, eu vou te dar autoridade sobre você mesmo e eu vou te dar autoridade para que você não deixe Satanás fazer nada na tua vida. Essa autoridade era também contra Satanás, porque se Adão exercesse essa autoridade, ele manteria a serpente para fora do jardim. Porque diante dele, ele sabia, eu posso comer de tudo. A vida de Deus está diante de mim e me garante que eu posso comer tudo, mas eu vou exercer domínio para que eu não coma essa árvore aí que Deus colocou. Vocês estão comigo até aqui? Então tá bom, até aí tá indo, tá caminhando. Mas aí você já sabe da história. Eles perderam, eles caíram. E quando eles caíram, o que acontece? Deus procura esse casal e Adão fala o seguinte: olha, Deus, a culpa disso tudo é a mulher que o Senhor me deu. A mulher diz: olha, Deus, a culpa é da serpente que me enganou. Transferência de autoridade, transferência de responsabilidade. E se você olhar, até hoje acontece isso. Quantas vezes nós estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer e nós culpamos alguém? Eu faço isso por causa da sogra, eu faço isso por causa do pai, por causa da mãe, por causa do tio, por causa do pastor. E quando a gente não culpa alguém, uma pessoa, a gente culpa o diabo. Quantas pessoas dizem que não vêm na igreja porque o diabo impediu? Sim ou não? Já ouviram aquela história lá do diabo que estava na esquina da igreja chorando? Um crente passa e pergunta: o que você está chorando? O que está acontecendo? É porque os crentes daquela igreja, tudo é eu. Né? E muitas vezes é isso que a gente está fazendo, só que isso é velho. Isso é desde o Éden.
Se a gente não encontra uma pessoa para culpar, a gente culpa o diabo. Mas Deus está chamando alguém que se responsabilize. Amém? E nessa de trazer na terra alguém que pudesse se responsabilizar, Deus olha no céu e vê o seu filho primogênito, unigênito, e diz: é você. É você. O que acontece? Lembra que eu falei, Deus libera uma palavra de redenção e diz assim: da semente da mulher eu vou erguer aquele que vai esmagar a tua cabeça? Lembra disso? Naquela hora, Deus estava olhando para Jesus e estava predestinando Jesus para essa obra. Jesus não veio no dia seguinte. Jesus demorou muito tempo para chegar, mas já tinha um predestino sobre a vida dele. Amém? Antes de qualquer coisa, já tinha um predestino para Jesus. Agora, Jesus vem na terra. Por causa deste predestino, ele chega na terra. E deixa eu te dar uma boa notícia. Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, já tinha um predestino de Deus sobre a tua vida. Já tinha um sonho de Deus sobre a tua vida. Amém? E deixa eu te dar mais uma boa notícia. Sobre esse predestino de Deus, você pode viver exatamente tudo que Deus tem para você. Por quê? Porque você foi criado segundo a imagem e semelhança dele. Você foi criado com poder de decisão. E se você decidir a concordar com Deus, você vai viver exatamente tudo que Deus tem para você. E quem é que pode te impedir? Homens não podem te impedir. O diabo não pode te impedir se você disser sim para Deus. Amém? Agora, como que isso funciona? Não funciona no plim-plim. Que pena. Que pena, porque é isso que a gente quer. Nós queremos receber promessas de Deus e Deus está falando: olha, eu tenho isso, isso e isso para você, e nós queremos alguém que faça um plim-plim, ou impõe as mãos, ou faça alguma coisa, e a gente já começa a viver tudo isso. Mas o que Deus estabeleceu? Para você viver tudo aquilo que eu predestinei para você, você precisa fazer exercícios. Então, isso aí ele não conseguiu fazer com o primeiro Adão, mas ele chama o último Adão, Jesus Cristo, e começa a fazer com ele. Então, ele predestinou Jesus lá atrás, quando ele falou da semente da mulher. Jesus recebe isso, esse predestino, e chega na terra já debaixo desse predestino. Quando ele chega aqui na terra, o chamado dele, qual era? O grão de trigo, se cair na terra, não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, produz muitos frutos. Olha só. Primeiro chamado. Jesus se apresenta diante de mim na terra. Ouça a minha voz e se apresente diante de mim. Ainda que você tenha que entregar a sua vida inteira. E aí, ele não usurpou ser igual a Deus. Mas ele se deixou ser homem e sofreu morte, até morte de cruz. Ele negou a si mesmo. O que ele estava fazendo com tudo aquilo, com a vida que ele vivia, com a maneira que ele vivia? O que ele estava fazendo? Ele estava atendendo o chamado de Deus. Sendo o próprio Deus, ele vai lá e ele passa por todo o processo de gestação, sendo o próprio Deus. O ancião de dias, ele passa, ele espera. Sendo o ancião de dias, ele com 12 anos aqui na terra, estava lá no meio da sinagoga ensinando os doutores da lei. A sua mãe e o seu pai chegam lá assustados, perderam ele de vista. A Bíblia diz que depois disso, ele vai lá e segue a mãe e o pai e se submete em tudo. Se submete em tudo, mesmo sabendo quem ele era. Está debaixo de uma autoridade. O que é isso? Exercício. O que Deus estava fazendo com Jesus? Você atende o meu chamado, agora dia após dia você vai exercitar esse chamado. Dia após dia você vai ter a condição de cair em qualquer pecado. Dia após dia você vai ter a condição de comer da árvore da vida. Você vai receber vida de mim todos os dias, mas é opção sua. E a Bíblia diz o quê? Ele foi tentado em tudo,
mas ele não pecou em nada. O que é isso? Exercício. Quando? Todos os dias. O próprio Jesus tinha que exercitar. O próprio Jesus tinha que vencer tentações. O próprio Jesus, ele tinha... Lembra quando chegou um soldado para prender Jesus fora da hora? E aí falaram, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele só falou assim, eu sou. E quando ele fala, eu sou, o soldado cai por terra. Quem é que prenderia Jesus na cruz? Ninguém. Quem é que mataria Jesus? Ninguém. Quem tiraria a vida de Jesus? Ninguém. Ele é, como nós cantamos, o grande eu sou. Mas o grande eu sou estava passando pela segunda fase e não pulava fase. Muitas vezes nós queremos mandar, mas não queremos obedecer. Muitas vezes nós queremos que as pessoas façam as coisas do nosso jeito, mas nós não queremos nos submeter. E Jesus Cristo, ele andou por essa segunda fase. Ele se apresentava diante do Pai todos os dias. Ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele ressuscitava mortos, mas ele gastava muito tempo com o Senhor. Sabe o que é isso? Recebendo vida da fonte. Da fonte. E hoje eu quero falar para você, como é que está o teu chamado? Como é que está você nessa segunda fase? Porque o predestino nós já temos. O sonho de Deus, o grande pintor do mundo já escreveu a nossa história. Isso é fato. Agora, como nós estamos nessa segunda fase? Um dia Deus disse assim para mim, nenhum homem, nenhuma mulher sai da terra sem responder duas perguntas. A primeira pergunta é, onde você estava quando eu te chamei? A segunda pergunta é, cadê o teu irmão? Primeira pergunta, onde você estava quando eu te chamei? Porque nós podemos falar muita coisa, nós podemos colocar culpa em um monte de gente, mas Deus só faz essa pergunta, onde você estava quando eu te chamei? E não adianta dizer, Senhor, eu ouvi a tua voz, mas, eu ouvi o Senhor chamar, mas. E quando nós colocamos esse mas, nós colocamos as nossas razões. Só que deixa eu te dizer, diante de um chamado de Deus, qualquer razão que eu colocar, Deus chama de desculpa. Qualquer razão. Lembra quando ele fala daquela parábola que o dono da festa lá convida algumas pessoas para vir para a sua festa. E um diz assim, eu comprei uma junta de boi, vou ter que experimentar. Eu casei, agora não dá. Né? E a Bíblia fala que todos se excusaram. Todos o quê? Deram desculpas. E quem está contando a parábola? Jesus. Então, diante do chamado dele, todo mas que eu dou para ele, ele entende como desculpa. A pergunta é, onde você estava quando eu te chamei? Não tem como responder. Não tem como responder sem ter que encarar. Senhor, perdão. Ah, mas sabe por que eu não fui, Senhor? Porque eu tinha pecado. Nem isso é desculpa aceitável pelo Senhor. Porque Adão e Eva tinham pecado e Deus estava querendo a presença deles. Onde você estava? Eu pequei e por isso eu me escondi. Mas o que aconteceu? Quando ele sai de onde ele estava escondido e se apresenta diante do Senhor, já tinha lá um cordeiro. O Senhor matou o cordeiro, fez um sacrifício e vestiu eles. Então, quando o Senhor te chama, Ele sabe exatamente como você está. O Senhor sabe exatamente. Muitas pessoas falam assim, mas sabe o que acontece? Eu não busco mais a Deus porque eu não tenho tempo. Deus entende. Eu vou dizer um negócio, Deus nunca vai te cobrar pelo tempo que você não tem. Mas Deus vai te cobrar pelo tempo que você tem. Deus vai me cobrar pelo tempo que eu tenho. E há já aqueles que já dizem, no julgamento, no último dia, o Facebook e o WhatsApp vão estar lá.
para ajudar no julgamento. Quando a gente fala assim, eu só não fiz isso porque eu não tinha tempo. Onde você estava quando eu te chamei, diz o Senhor. Onde você estava? Ele quer a tua presença. Chamado envolve tudo. Tudo. Mas principalmente você por completo. E a segunda coisa, cadê o seu irmão? Quando Caim ouve essa pergunta, o que ele diz? Acaso sou eu o guardador do meu irmão? E por que Caim responde isso? Porque ele tinha matado o irmão dele. E você pode estar aqui hoje e estar dizendo assim, graças a Deus essa palavra não é para mim, eu não matei ninguém. Mas eu vou dizer, o Senhor disse assim, ninguém sai da terra sem responder essas duas perguntas. Cadê o seu irmão? Cadê o seu irmão? Você tem que estar na presença de Deus. Mas você é responsável por trazer o teu irmão para a presença de Deus também. Se ele não está conseguindo vir, você pode trazer o teu irmão em oração na presença de Deus. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sim, nós somos guardadores do nosso irmão. E outra coisa que nós fazemos, quando a gente fala assim, graças a Deus essa palavra não é para mim, eu não matei ninguém. Mas e quantas vezes a gente fala assim, olha, eu não quero nem ver aquela pessoa mais na minha frente, para mim morreu. Alguém diz assim, não, né, só para lá. Para mim essa pessoa morreu, se passar de um lado da calçada eu passo do outro. Ou então, para mim é indiferente essa pessoa, se ela existir ou não existir, para mim dá no mesmo. Se ela falar ou não falar, para mim dá no mesmo. Essa pessoa é neutra, para mim não quer dizer nada mais. O que é isso? O Senhor continua dizendo, cadê o teu irmão? Você é guardador do teu irmão, cadê ele? O céu não consegue entender falta de perdão. O céu viu o ancião de dias, o pai da eternidade, o príncipe da paz, tomar forma de homem, descer na terra, se humilhar, se entregar naquela cruz, só porque ele queria perdoar eu e você. O céu não entende falta de perdão. Então, o Senhor, presta atenção no chamado de Deus para a tua vida. O chamado de Deus envolve tudo que é teu, tudo. E se não dá para pular fase, cadê você? Cadê a tua presença diante de Deus? Então, ele fez isso com Jesus. Jesus se entregou diante do Pai em tudo. Quando ele vai para a cruz, então, o que ele faz? Ele vai diante do Pai, se responsabilizando por todo o pecado. Gente, guarda isso. O preço do pecado não foi pago para Satanás. Por quê? Porque nós não devíamos nada para o inferno. O preço do pecado foi pago para Deus. O pecado feria Deus. E aí o que acontece? Quando Jesus, então, vai e recebe esse chamado, ele se apresenta diante do Pai em tudo, e agora ele vai para a cruz, se apresentando diante do Pai, na plenitude do seu chamado. E se eu dissesse para você que a plenitude do seu chamado é ir para a cruz e morrer? Ah, Deus está me chamando. Se Deus está me chamando, Deus vai me promover. Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer, colocar um holofote em cima da minha cabeça. Deus vai fazer e acontecer. A plenitude do chamado de Deus é para que a gente morra. Quantos aqui ainda querem passar as fases? Plenitude do chamado de Deus. Jesus, ele foi se apresentando em tudo, e na plenitude do chamado, ele se apresenta diante de Deus na cruz do Calvário, se responsabilizando pelo pecado, e morre naquela cruz. Terceira fase sendo cumprida. Ele lida com o pecado. E para lidar com o pecado, tem que ser lidado na presença de Deus. Muitas vezes nessa hora a gente foge. Quantos hoje são pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, não por outra coisa, dizendo assim, olha, o que eu fiz não tem perdão, e aí deixa eu arrumar minha vida está bagunçada, quando eu arrumar tudo eu volto.
A justiça de Deus já foi feita naquela cruz. Ele pagou um alto preço pelo nosso pecado. E agora, quando nós nos apresentamos diante de Deus, em tudo, passamos pelo chamado, apresentamos tudo que nós chamamos de meu e de minha diante do Senhor. Chegamos diante dele e dizemos: Senhor, eu quero, por decisão própria, eu quero morrer para a velha criatura, eu quero viver com o Senhor. Amém? Eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu recebo a tua graça sobre a minha vida. Passa pela terceira fase, justificação. E aí, assim foi com Jesus. Agora, quando a gente olha assim, ótimo, ele foi para a cruz. Mas o corpo de Jesus não foi arrancado daquela cruz de qualquer jeito. Ele não saiu daquela cruz e foi para a glória. Mas ele foi sepultado. Por 3 dias, sepultamento. Só depois de 3 dias, o Espírito Santo ressuscita. Para que não tivesse condição de alguém dizer ele não morreu. Para que a morte fosse realmente decretada. Quem lembra aqui de José? José, o que aconteceu com José? José tinha um predestino de Deus. José tinha um sonho de Deus. O grande favor de Deus viria sobre ele, era o sonho de Deus na vida dele. Mas como que foi o processo? Foi terrível. Ele ouve o chamado, ele se apresenta. Quando ele se apresenta, ótimo, foi roubado. Foi levado como escravo, tentaram matar, tudo isso. José então está passando por esse processo, tem que lidar até com perdão, tem que lidar com tudo isso. Processo acontecendo. Parecia que o destino de Deus estava todo mudado na vida dele. Parecia que Deus não ia fazer mais nada na vida dele. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel e justo para completar até o último dia, até o dia de Cristo. As promessas de Deus, elas estão firmes a teu respeito. Não saia do processo, não saia das fases. José teve que passar por processo de teste. Ele vai lá, ele é preso, ele está lá naquela prisão, ele foi caluniado, ele teve que correr do pecado, tudo isso ele fez, ele foi tentado em tudo. José parece muito com Jesus, foi tentado em tudo, mas chegou naquela hora que ele estava lá preso, e ele interpreta o sonho daqueles 2, ele diz o quê? Lembra de mim quando vocês saírem daqui. Lembra de mim quando vocês saírem daqui. Deixa eu te dizer um negócio. No sepultamento, não adianta. Enquanto você está querendo ajuda de homem, você continua nele. Quem te tira do sepultamento é o Espírito Santo de Deus. Quem te tira dessa hora é aquele que vê e decreta: morreu, agora eu ressuscito. Morreu, agora eu ressuscito. Essa ressurreição, quem traz é o próprio Espírito Santo de Deus. Não adianta tentar pular fase. Passou pela cruz, se entregou. Vai ter uma hora que parece que ninguém te vê. Parece que tem uma hora que parece que você se torna invisível. Parece que tem tudo acontecendo ao teu redor. E você está lá. E ao invés de você, não só você está lá, mas parece que tudo que é teu está sendo despedaçado. É o processo da semente que já caiu na terra e que vai começar a germinar. Mas quando ela começa a germinar, ela vai sair daquela terra e não vai ter nada que vai segurar. Jesus Cristo passou por esse processo de 3 dias. O inferno estava todo em alegria, mas alguma coisa começou a acontecer. A glória de Deus começou a vir. E aí, quando a glória de Deus vem, ele ressuscita Jesus Cristo. Ao 3º dia, ele levanta novamente. O último Adão agora recebe de novo, agora poder e autoridade sobre
toda a terra e todo o céu. Ele recebe agora, ele recebe da parte do próprio Deus Pai a glória que foi tirada do primeiro Adão. O último Adão vai lá e conquista, porque a glória que Deus deu para o primeiro Adão não era só uma glória no céu, mas era uma glória para viver aqui na terra. Essa glória não é o passaporte para você entrar no céu. Essa glória, ela começa aqui na terra. Quando Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, essa glória vem sobre ele. E aí, o Senhor me levou lá para aquela passagem daquela mulher que foi pega em adultério. Pensa comigo. Essa mulher, ela foi levada pelos homens que estavam ali já com pedras preparadas, porque tinha uma lei que dizia isso, que a mulher pega em flagrante, ela ia ser apedrejada. Agora veja Jesus como o último Adão. Essa mulher foi exposta diante dele. O que o primeiro Adão fez? Quando Deus perguntou para ele, por que você pecou? Por que você comeu? O que ele respondeu? Fala comigo, conversa comigo. O que o primeiro Adão respondeu para Deus? A mulher que você me deu. O que Adão estava fazendo com isso? Ele estava expondo a mulher. Estava expondo a Eva. Esse último Adão. A mulher chega, levada pelos homens que estavam prontos para apedrejar. E Jesus começa a escrever. Os homens estão prontos para apedrejar. Jesus começa a escrever na terra. O que ele está escrevendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele só faz uma pergunta. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Em nenhum momento ele manda os homens ir embora. Mas a Bíblia diz que todos, desde o mais velho até o mais novo, todos foram embora. Um por um. Eles estavam diante da própria justiça de Deus. Mas tudo que eles tinham para lidar com a justiça era acusar a mulher. Mas esse Jesus, é esse que é o último Adão, não estava ali para expor o pecado, mas estava ali para arrancar o pecado. Jesus então continua escrevendo, todo mundo vai embora, ele olha para a mulher e fala assim, cadê aqueles que estavam te acusando? Foram embora. Ninguém te acusou? Não. Nem eu também te acuso. Vai, mulher, e não peques mais. Vai, mulher. O que Jesus está dizendo? Essa mulher chegou diante da presença dele como adúltera. Essa mulher chegou diante da presença dele, pega em flagrante. Essa mulher agora, diante da presença de Jesus, todos os acusadores foram embora. Na presença do Senhor, eles não conseguiram suportar. A acusação sai da tua vida quando você fica na posição. Essa mulher, ela foi agora ali chamada pelo Senhor, ela foi apresentada diante do Senhor. Tinha um predestino de Deus na vida dela e que não era o pecado. O predestino na vida dela, da parte de Deus, era que ela fosse glorificada, que ela fosse novamente, que ela recebesse a dignidade de ser uma mulher feita segundo a imagem e semelhança de Deus. Esse era o predestino dela. Mas ela tinha errado, ela tinha caído, como todos nós caímos. Mas o que acontece agora com ela? Diante de Jesus, o que ela fez exatamente, totalmente diferente do que Eva fez. O que Eva fez quando Deus chega para ela e fala, Eva, por que você pecou? O que ela falou? Foi a serpente que me enganou. Essa mulher agora, representando a última Eva, representando a igreja do Senhor Jesus, representando eu e você, nós caímos, nós adulteramos. Queridos, adultério não é só adultério físico, não, de homem e mulher, ou seja lá, né, como é que está o negócio agora. Mas adultério, ele começa no nosso coração contra Deus. O adultério,
A raiz do adultério não está num relacionamento de seres humanos. A raiz do adultério está contra Deus. E como a última Eva, nós adulteramos, nós fomos pegos em flagrante. Fomos levados até Jesus, recebemos o chamado. Mas Deus está chamando uma mulher, a igreja, na forma de mulher, a igreja, que chega diante de Jesus, sabendo que tem uma sentença. Nós adulteramos, nós pecamos, fomos pegos em flagrante. E agora? Cadê os teus acusadores? Foram embora. Essa mulher, ela poderia ter falado o quê? Até hoje você vê, está escrito que ela adulterou e ela foi levada. Cadê o homem que adulterou com ela? Você sabe? Nem eu. Alguém adulterou com ela. A gente não sabe onde ele está, não. Mas ela foi colocada diante do Senhor. E fala para mim, não é fácil você acusar alguém, principalmente se a pessoa não está perto de você? Se está perto, a gente ainda pensa duas vezes, mas se não está perto, na hora da pressão, foi fulano não está ali perto. Mas essa mulher, ela tinha toda a chance de ter acusado aquele homem. Ele nem lá estava, a gente não sabe nem quem era ele. Ela não acusou, ela enfrentou a justiça. Queridos, hoje nós vemos pessoas aí falando assim, olha, eu fui lá, eu vi que agora o problema da minha vida foi a minha avó. O problema da minha vida é minha mãe. Eu descobri o que minha mãe fez comigo quando eu era pequena. Eu descobri o que meu tio fez comigo. Eu descobri. E aí as pessoas começam a jogar o problema e a responsabilidade de uma vida de derrota, uma vida bagunçada para outras pessoas. Mas Deus está levantando uma igreja que não vai culpar ninguém, mas que se responsabilize. Essa mulher representando a igreja do Senhor, ela se levanta e agora ela não está mais, ela poderia, mas ela não culpou o homem. Por quê? Ela caiu em adultério, caiu. O homem adulterou também, adulterou, mas não teria adulterado se ela não quisesse. Ela assume a responsabilidade. E diante de Jesus, quando nós estamos diante do Senhor, verdadeiramente não dá tempo de culpar ninguém. Quem lembra aqui de Jó? Jó, ele passou pelo que passou, não foi? Uma situação terrível, perdeu muita coisa, mas quando ele chega na presença de Deus e ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, agora os meus olhos te veem. E o que ele diz logo depois disso? Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. A presença de Deus, quando nós encaramos o Senhor, a primeira coisa que é fruto dessa experiência direta com Jesus é arrependimento. E sem culpar outro, nós assumimos a responsabilidade. Essa mulher, representando a igreja, que ia viver todas as fases, essa mulher não culpa o homem. Essa mulher também não culpa a serpente, como a primeira fez. Senhor, foi porque, já que não tem um homem para culpar, vou culpar o diabo. Mas diante do Senhor, ela não culpa o diabo. Diante do Senhor, ela não culpa a serpente. Ela não diz eu fui enganada. Ela não diz eu fui seduzida. Ela não diz nada disso. Ela diz, fica quieta, assumindo o seu pecado. E essa é a igreja que vai passar por todas as fases. Uma igreja que ouviu a voz de Deus, uma igreja que foi predestinada, que entende isso. Deus predestinou você para o céu. O inferno foi predestinado para capeta, para você não. Para mim não. Amém? Então nós temos um sonho de Deus. Mas o que é que nós vamos fazer com o sonho de Deus? Não dá tempo mais a gente ficar cantando aquela música, quem tem promessa de Deus não morre, porque morre, filho. Quando a gente vai aí no cemitério, o que tem ali além de corpos?
tem sonhos, tem projetos inacabados, engavetados, livros não escritos, prédios não construídos, sonhos não realizados, famílias não estabelecidas, tudo isso. Agora Deus não tinha? Tinha. Por acaso alguém estaria entrando no inferno uma hora dessa? Não, se dependesse de Deus. Então qual é a promessa de Deus para toda a humanidade? Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa está cheia de promessa de Deus. Essa pessoa está cheia de sonho de Deus. Essa pessoa tem um futuro glorioso. Você não tem noção da pessoa que está do seu lado. Você não conhece essa pessoa. Amém? É melhor você já honrar agora essa pessoa antes de conhecer. Porque você não tem noção o que Deus vai fazer com essa pessoa aí. Já honra agora para depois não ficar chato. Já honra agora, para depois você não ter que falar, você lembra aquele dia, você lembra que a gente sentava do lado da igreja, você lembra. Para não ficar chato assim, já honra agora. Mas Deus tem um futuro glorioso para essa pessoa. Mas presta atenção, ninguém chega no futuro glorioso se não passar pelas fases. Essa mulher passou pela fase. Ela foi predestinada, mas ela caiu, ela adulterou. Ela é levada até Jesus. E quando ela é levada até Jesus, ela não ficou ouvindo, não. E outra coisa, ela foi pega em flagrante. Não deu tempo de se arrumar. Ela foi arrastada. Não tenta arrumar sua vida para depois você andar com Jesus. Chega do jeito que você está. Não tenta arrumar, porque tudo que você tentar arrumar para chegar até Jesus vai ser igual fazer uma roupa para você com folha de figo. Só fica em você enquanto você estiver parado. O primeiro passo rasga. Chega do jeito que você está. É isso que Jesus está dizendo. Para a gente entender o fim da nossa história, a gente tem que entender o começo. Para a gente entender o que é que Deus está fazendo conosco, nós temos que entender o começo. Chega do jeito que você está, não dá tempo de se arrumar. Sabe aquele negócio, chegou na casa sem avisar e tá aquela bagunça? É desse jeito. Deixa Jesus ver a bagunça da tua casa toda. Não tenta arrumar. Deixa ele ver do jeito que está. Porque se você deixar ele ver do jeito que ele está, do jeito que está, nunca mais vai ficar assim. A ordem quem coloca é ele. Amém? Então, essa mulher foi colocada desse jeito diante de Jesus. E ela para na presença de Jesus. Ela é chamada e ela se apresenta. E quando ela se apresenta, ela está no pior estado da vida dela. Mas a justiça está ali. Porque Jesus agora, como o último Adão, se o último expôs, ele está ali para cobrir a vergonha. Mas tinha que passar por tudo. E ele diz, cadê os teus acusadores? Foram embora. Então nem eu te acuso. Sabe o que ele está dizendo? Você lidou com o pecado. Você expôs a tua vida totalmente diante da luz. E porque você expôs totalmente diante da luz, eu já resolvi o problema do teu pecado. Eu te justifico. Quando ele diz mulher, o que ele está dizendo? Ele está restituindo a glória que lhe foi tirada. Ela chegou lá com um nome, ela é adúltera. Jesus chama ela do quê? Mulher. Restitua a glória que te foi tirada. Jesus olha para o Pai e fala, eu dei para eles a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. Quem é esse? Senão o último Adão. Eu dei para eles, ele já te deu a glória. Onde é que está essa glória? Está em vaso de barro, para você não se ensoberbecer, mas a glória de Deus já está aí dentro de você.
Amém? Ele colocou essa glória onde? Em vasos de barro. A excelência é toda dele, mas já está aí, viva debaixo dessa glória de Deus. Quando o primeiro Adão, ele é criado por Deus, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, toda a vegetação, criou tudo. E no sexto dia ele foi e criou o homem. Todas as coisas que o homem ia precisar, sonhar em precisar, Deus criou antes dele existir. Guarda isso. Todas as nossas necessidades já foram supridas em glória por Cristo Jesus. Ele já supriu antes da necessidade chegar. Onde que está o suprimento? Onde que é a provisão? Onde que é a fonte? É nele mesmo. Quer arrumar a tua vida? Veja o começo dela. E onde que é o começo? Como ele te criou. Do jeito que ele criou. Qual o plano dele? Então, voltando. Quando Deus cria todas as coisas, ele cria tudo que o homem vai precisar, vegetação, tudo. E no final, ele cria o homem. Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Pergunta, responde para mim. O que faltava? Adão precisava de alguma coisa? Tudo que ele precisava estava ali. Cadê a identidade de Adão? No próprio Deus. Ele era completo em quem? No próprio Deus. Ele era uma pessoa perfeita. Em quem? No próprio Deus. Nada lhe faltava, nada lhe faltava. Você consegue ler algum versículo da Bíblia que você encontra assim, Adão lá no pé de Deus e dizendo, Deus, por favor, cria uma mulher para mim? Não. Não havia necessidade alguma, não havia carência alguma. Ele era completo no Senhor. Quem teve a ideia de criar a mulher? Não foi Adão, não, foi o próprio Deus. E Deus não cria debaixo de uma necessidade. Deus cria por causa de uma honra. Deus cria, porque ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, que vai andar junto com ele. Amém? Deus desejou isso, Deus desejou isso. E como que Deus fez? Deus foi lá e para fazer isso, Deus dá um sono para Adão. E no sono de Adão, ele cria Eva. E aí quando Adão olha para Eva, ele diz o quê? Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Ele vê a identificação, ele sabe que aquela mulher saiu dele. E porque saiu dele, é a sua auxiliadora idônea, agora vai andar como ele, junto com ele, a ajudadora idônea dele, como diante dele. Eu quero falar hoje com a noiva do Cordeiro, ela está aqui. Eu quero falar hoje com a igreja gloriosa do Senhor, ela está aqui. Presta atenção onde você nasceu. Jesus estava andando com os discípulos e ele chega num lugar onde estava acontecendo vários cultos lá para vários deuses, né? Tinha uma gruta, as pessoas ofereciam crianças para Moloque, tinha também um altar para o deus Pan, tinha muitos altares. Até hoje esse lugar está lá, hoje virou ruína. Mas bem nesse lugar que todo mundo de várias nações que iam lá faziam seus cultos para os seus deuses, pedindo bênção sobre vegetação e tudo mais. Jesus vai, Cesareia de Filipe. Jesus leva os seus discípulos lá nesse lugar, onde culto a deuses não era uma coisa estranha, era normal. Chegar mais um não tinha problema, era só mais um Deus. Jesus chega nesse lugar que cada hora chegava um culto para um outro Deus, para outro Deus, para outro Deus. E Jesus chega para os discípulos e diz o seguinte, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns João Batista, outro profeta,
Jesus olha para eles e diz assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro olha para ele e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que estava acontecendo naquela hora? O último Adão foi reconhecido. Não é mais um, não é um outro. O Senhor é aquele que Deus tinha predestinado, que viria nessa terra e ia esmagar a cabeça da serpente, ia acabar com todo engano, ia arrancar o pecado do mundo, ia trazer a glória que foi roubada. Porque pregação tinha bastante, sacerdotes tinha bastante, profetas tinha bastante, servos de Deus tinham bastante, mas filho não tinha na terra. Era ele, a semente da mulher, que Deus levantaria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, ia esmagar todo o domínio satânico da terra. Não era mais um Deus, não era mais um que ia ser adorado, naquele lugar onde já era costume adorar vários deuses, mas estava ali diante de Pedro. Ele diz: tu és o Cristo. Quando ele diz tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o esperado, o aguardado, de gerações e gerações, é o Senhor, não tem outro. E quando ele diz isso, Jesus olha para ele e diz: tu és Pedro. Sabe o que ele estava dizendo? Tu és uma pedrinha que rola, mas essa pedrinha saiu da onde? Saiu da rocha. Na mesma identificação que o primeiro Adão teve, quando ele olha para Eva e ele diz: essa é carne da minha carne, osso do meu osso. Jesus olha e se identifica agora: eu sou a rocha e você é pedra, você saiu de mim. É com base nisso que eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero dizer um negócio para você. Essa identificação altera a tua vida. Essa identificação altera o teu futuro. Essa identificação altera a tua rotina. Essa identificação altera o teu relacionamento com Deus. Você precisa ver que em Cristo Jesus, Ele trouxe para você a glória que foi roubada no princípio de todas as coisas. A quem Ele predestinou. Todo mundo aqui já entendeu, não é? Predestinação, todos nós. Ele sonhou conosco, como nós cantamos, elas dançaram. Ele chamou. Quantos aqui entenderam o chamado de Deus? Quantos aqui hoje entenderam que o chamado de Deus não é simplesmente Ele chamou, eu vou ouvir a voz. Ele chamou, eu vou do jeito que eu estou. Ele chamou, eu fui pego em flagrante, eu vou assim mesmo. Ele chamou, eu estou ocupado, eu vou assim mesmo. Ele chamou, eu estou cheio de coisa para fazer, eu vou assim mesmo. Eu paro tudo. Ele chamou, eu trago tudo que eu tenho. Ele chamou, eu trago o meu irmão. Ele chamou, eu libero perdão sobre o meu irmão. Ele chamou, eu pequei, mas eu vou assim mesmo, porque Ele vai me restaurar. Ele tem a minha vida por inteiro. Quantos aqui estão entendendo o chamado? Agora, quando Ele chama, Ele vai justificar. Mas para Ele justificar, eu não posso colocar a culpa em ninguém, nem pessoas, nem no diabo. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Quantos aqui estão entendendo isso? Quantos aqui conseguem entender que nós adulteramos? Quantos aqui conseguem entender?
A raiz do adultério, que não é simplesmente um relacionamento aí extraconjugal, mas é um relacionamento com outros deuses. Quando nós começamos a colocar outras coisas na presença de Deus. E eu gostei, vou repetir o exemplo que o pastor deu. Andamos com Deus muitas vezes, dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo. Mas os nossos olhos estão em tantas coisas. E precisamos chegar diante dele e dizer, adulterei. Adulterei, não foi culpa de ninguém, não. Foi minha. Eu escolhi. Mas quando nós nos encontramos com a justiça dessa maneira, desse jeito, encarando mesmo, sem culpar ninguém, sem culpar Satanás. Quantos aqui hoje querem se levantar e dizer, eu não sou mais vítima? Porque vítima não resolve problema. Vítima só faz BO. Só assina. Mas você foi levantado por Deus para ser a última Eva. Para ser essa igreja gloriosa. Essa igreja que não culpa ninguém, mas assume responsabilidade e é justificada pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender a última fase. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A tua vitória é saber que você foi gerado por Ele. A tua vitória é saber que naquela cruz, quando os soldados foram lá, o sangue já tinha derramado todinho. Estava um temor de terra. Os soldados queriam sair de lá. Todo mundo tinha que sair. A terra estava tremendo. Aqueles soldados foram lá, ajudaram a matar o que tinha sido crucificado junto com Jesus, que não estava morto ainda. Foi no outro também, mas quando foram chegar em Jesus, Jesus já estava morto. Não precisou ajudar a morrer. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu dou. O soldado vai lá e traspassa Jesus ao lado. Quando traspassa Jesus ao lado, sai sangue e água. Sabe o que estava acontecendo? Jesus não precisava de mim, de você. Jesus veio aqui na terra. Ele era completo no Pai. Não tinha necessidade nenhuma. Ele trouxe salvação sozinho. Ele andou e fez tudo sozinho. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um intercessor. O próprio braço de Deus alcançou salvação. Ele não precisava de mim, de você. Nós não fazemos um favor em servir a Jesus. Nós não fazemos um favor para Ele em andar junto com Ele. Ele não precisava de nós em nada. Mas por causa de honra, o Pai disse, não é bom que Jesus ande sozinho. Eu vou fazer para Ele uma auxiliadora idônea. Eu vou fazer para Ele uma noiva. Tem um casamento que ainda vai acontecer. E esse casamento não vai ter fim. Lá no céu vai acontecer as bodas do Cordeiro. E como é que Deus fez isso? Já estava tudo pronto. Jesus conquistou o poder. Antes dele subir, ele disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele conquistou tudo. Ele ressurgiu dos mortos. Conquistou todo o poder. Todo o domínio que foi tirado do primeiro Adão, ele pega de volta. Toda a glória que foi tirada do primeiro Adão, do primeiro Adão, ele pega de volta. Ele não precisava de ninguém. Mas Deus olha para Jesus e fala da mesma maneira, não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora idônea, que ande como ele, junto com ele. O que ele fez? Da mesma maneira que fez no princípio. Ele coloca o Adão para dormir. Jesus morre. E aí vem o soldado e traspassa ele ao lado. E quando ele é traspassado ao lado, sai sangue e água. Sabe quem estava nascendo naquela hora? Você.
quando Jesus olha para você hoje, e Ele sabe que você nasceu dele, Ele diz: eu sou rocha, você é pedra. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor está dizendo: tira os teus olhos da religião. Tira os teus olhos de qualquer outra coisa. O teu fim já foi desenhado pelo maior pintor deste mundo. O teu fim já foi desenhado por Ele. Se você ouviu a voz do Senhor, se você se apresenta diante dEle, a glória que foi tirada do começo, Ele colocou em cima de você de novo. Você hoje tem, por causa de Jesus, poder para vencer o pecado, poder para vencer o inferno. Quem é você hoje? Não permita mais que o inimigo passe por cima de você que nem um trator. Você é a última Eva. Ele é o último Adão. Anda com Ele. Anda com Ele. O Senhor está levantando. Irmãos, eu vou dizer um negócio, vou contar para você uma experiência. Parece simples. Parece simples. O primeiro livro que eu escrevi chama A Ganho na Perda. Esse livro está na 2ª edição. Tudo que eu tenho desse livro está aqui. E o resto acabou. Esse livro já foi traduzido. Ele está no inglês e está vendendo. E sabe por que vende rápido? Muita gente falou assim: eu só compro por causa do título. A ganho na perda. Será que tem ganho na perda? E aí você vê que tem muita gente com perdas. Com perdas. Infelizmente. Um pastor chegou outro dia para mim e ele levou uns livros num lugar que ele foi pregar. Ele falou assim: eu fiquei impressionado, a esposa dele também, porque quem mais comprou seu livro foi adolescente. Adolescentes marcados por perdas. Aí o segundo livro que eu escrevi é Noiva Gloriosa. Deixa eu te contar. Vendeu muito pouco. Terceiro livro que eu escrevi, A Face da Justiça. E quando eu estava escrevendo ele, o Senhor disse assim: ninguém chega na 4ª fase sem passar pela 3ª. Muitas vezes, o título Noiva Gloriosa não chama atenção nenhuma. Porque nós ainda pensamos numa glória que vai ser lá no final. Deus quer restaurar a igreja para viver justiça de Deus. E quem vive justiça vive glória. Deus quer que as marcas que estão na tua vida sejam as dele. Deus quer levantar uma igreja que não esteja mais andando debaixo de marca de perda, de marca de dor. Jesus Cristo, ele foi para aquela cruz, mas você pode ir lá procurar, ele não está mais lá. Jesus Cristo foi sepultado, mas pode procurar lá, ele não está mais naquele sepultamento. Jesus Cristo ressuscitou. Ele andou nessa terra 40 dias com o corpo glorificado. Ele não saiu da terra rapidinho, não. Ele ficou andando aqui com o corpo glorificado. Sabe por quê? Para dizer: você não vai sair da terra pela porta dos fundos correndo. Você não vai sair da terra toda machucada. Você vai sair da terra debaixo da minha glória. Interessante que você está vestida de amarelo. Na adoração, isso significa glória. E eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida. Essa glória já começou sobre você. Essa glória já começou sobre você. E você vai dançar debaixo da glória. É seu filho? A igreja do Senhor,
ela vai andar e vai gerar filhos debaixo da glória. A igreja vai se mover debaixo de glória. Eu quero profetizar hoje em nome de Jesus que todos os caminhos, todas as áreas da tua vida que você foi marcada pela dor, o Senhor vai te revestir e você vai começar a ser marcado pela glória do Senhor. Eu quero proclamar sobre a tua vida em nome de Jesus, que o Senhor vai te levar em lugares aonde você foi envergonhado. E não é para você ser envergonhado de novo, mas é para Ele dizer assim: eu quebro o ciclo satânico na tua vida e eu trago sobre a tua vida um ciclo de glória. O Senhor vai fazer, querido, você diante dos teus acusadores, o Senhor vai dizer: olha para ela, eu restaurei para o louvor da minha glória. Olha para ela, você pode conhecer o passado dela sim, pode conhecer. Deus não esconde. Deus não escondeu que Davi foi um homicida. Deus não escondeu que Davi foi um adúltero. Mas Deus contou para o mundo inteiro e continua contando. Ele era um homem segundo o meu coração. E até hoje, ele recebeu uma glória indescritível. Ele foi reconhecido. Quando Jesus chega na terra, Jesus é reconhecido de que jeito? Jesus, filho de Davi. Isso é glória ou não é? Isso é honra ou não é? Eu quero proclamar: Deus está querendo passear nessa terra com a noiva gloriosa. Deus está querendo passear nessa terra com a noiva que vai contar testemunhos. Eu era assim, mas Ele me transformou. Eu estava debaixo do peso do pecado, mas hoje Ele me deu poder sobre o pecado. Ele arrancou o vício, Ele arrancou aquilo que me torturava. Os meus torturadores foram embora. Deus está soltando você enquanto você está andando, você sabe disso, né? Mas o que Deus faz com ela, Ele está fazendo com a igreja. O que Ele faz com ela, Ele está fazendo com a igreja. E Ele está dizendo: chega de você decorar o versículo que diz: o tempo de cantar chegou. Começa a viver, o tempo de cantar chegou. Começa a experimentar isso. O Senhor está dizendo: não pule a fase. Como você chama? Ana, você sabe que eu não conheço nada da tua vida, né? Mas Jesus conhece. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu só sei que eu estou fazendo aquilo que Deus está mandando. Mas eu não tenho noção de quem é você. Eu não sei por onde você passou. Eu não sei o que você viveu. Mas Deus quis usar você como símbolo hoje do que Ele está fazendo com a igreja. Que não vai ter mais marcas de perda, mas vai ter marca de glória sobre a vida. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Presta atenção. O Espírito do Senhor quer saber onde é que você está. Se quiser dar Ele, pode dar. Você aguenta, né? Ela não vai nem cair. Se quiser dar para ela não vai cair não. Isso, ó. É assim mesmo. Deus vai te usar para tirar o choro de muita gente. E vai ser rápido assim. Recebe, filho? Você recebe? Não pula fase. Não pula fase. Que fase que você está? O Senhor está dizendo assim para alguns: onde você estava quando eu te chamei? Eu vou ficar aqui no meio com ela. Mas se você está aqui, ouviu a voz de Deus, e você disse: depois eu vou. Se você ouviu a voz de Deus, mas você falou: deixa eu arrumar umas coisas primeiro. O Senhor está te perguntando: onde você estava quando eu te chamei?
E se você não atendeu antes, mas você quer atender agora o chamado de Deus, sai do seu lugar, vai lá no altar. Esse chamado não é para chegar perto de mim, não, mas é perto do Senhor. Talvez você está dentro do templo ouvindo palavra, ouvindo pregação, mas faz tempo que você não gasta tempo na presença de Deus. Deus tem te chamado, mas você tem estado tão ocupado, tão ocupada. Tem dito, Deus, tem tanta coisa, agora não dá. Mas hoje você está ouvindo a voz dele. E você quer dizer sim ao chamado de Deus, vai para frente. Talvez você precisa receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você ouviu o Evangelho várias vezes, mas deixou. Foi deixando. Mas hoje você quer atender o chamado de Deus. Aí sai do seu lugar e vai para o altar. Se você já recebeu o chamado de Deus, você está na presença de Deus. Você não está só ouvindo a voz do Senhor. Você até está dizendo, Senhor, eu estou com o Senhor. Tem a outra pergunta que eu disse que ninguém sai da terra sem responder. Cadê o teu irmão? Se você está aqui, mas tem alguém que você não consegue perdoar, vai para o altar. Vai para o altar e diz, Deus, eu venho trazer agora aquele irmão, aquela pessoa que eu não estou conseguindo perdoar. Mas eu venho trazer essa pessoa no teu altar. E eu quero orar por essa pessoa, onde ela estiver, que ela seja abençoada. Em nome de Jesus. Se você está aqui e você precisa perdoar alguém, vai para o altar. Tem chamado de Deus para a tua vida. Não se pula fase. Nós queremos viver um tempo de glória, mas não podemos pular fases. Deus, ele vai sempre te ajudar em todas as fases. Você está aqui, não tem problema de perdão, perdoou todo mundo, está na presença de Deus, mas você está diante do Senhor agora e Ele sabe que tem algumas coisas aí que precisam ser mudadas. E você quer se colocar na presença de Deus hoje. E dizer assim, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu quero parar de culpar pessoas. Eu quero parar de culpar o diabo. Eu quero ir para frente e reconhecer, Senhor, a minha responsabilidade. E se você está assim hoje, vem para frente em nome de Jesus.